Acompanhando Você Bonita. E olha, a pauta de agora é uma pauta importantíssima, eu já adiantei para vocês na hora que a gente estava na culinária. A gente vai falar de alimentação, de emagrecimento ou não, mas a gente vai falar de saciedade. Porque a escolha dos alimentos interfere em absolutamente tudo. Quem está com a gente mais uma vez, nutrólogo, Dr. André Weinert. Bem-vindo, querido. Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Essa pauta rende porque parece algo simples, mas é algo polêmico. E eu queria abrir, antes de você começar as suas explicações, porque tem uma explicação bem bacana para todo mundo entender. A gente tem uma foto, inclusive, que vai ilustrar aí um pouco do cérebro, que está diretamente ligado a tudo isso. Mas o que eu queria que você contasse para esse início. Por que hoje é imprescindível que uma pessoa, quando ela entra num emagrecimento, né, quando ela encara isso, precisa emagrecer, quer emagrecer com saúde, ela precisa planejar o dia dela e a alimentação dela. É engraçado falar isso, né? O que eu vou comer daqui a pouco? Sei lá, Carol, eu vou almoçar ali, porque eu tô aqui no trabalho, eu vou naquele restaurante aqui do lado, sei lá o que eu vou comer. Não é bem assim, né, doutor André? Não, acho que tudo na vida é planejamento, né, Carol? Se a gente deixar de planejar não só a nossa alimentação, mas deixar de planejar nosso dia, a nossa vida daqui para frente, o nosso futuro, fica tudo muito mais difícil. A gente traz para a nossa realidade hoje, falando de alimentação, é muito mais complicado. Então, quando a gente quer fazer um replanejamento, uma readequação do nosso dia a dia, um processo de emagrecimento, de melhora da qualidade de vida, de ganho de massa, o que é que seja, a gente tem que planejar. E a alimentação, ela vai entrar num ponto fundamental do planejamento. Então, a gente tem que planejar o nosso dia, planejar nossa semana, nosso mês, né, e planejar inclusive nosso semestre, nosso ano, a médio e longo prazo, como que nós vamos fazer para alcançar nosso objetivo. Inclusive a hora do supermercado, a hora que você olha ali nas prateleiras e escolhe o que você vai levar para sua casa. Com certeza. Então a gente tem que planejar do micro até o macro, né? Então do momento que a gente vai no mercado pro primeiro momento do dia ao último momento do dia, como do primeiro momento que a gente decide mudar até o resto da nossa vida, quando a gente, Deus nos permitiu viver, a gente vai passar dessa para uma outra muito melhor. Então, é o planejamento que nós vamos fazer. E é claro, né, são níveis diferentes de planejamento, tem os contratempos da vida, tem tudo que existe, mas o planejamento é essencial. Claro que a gente tem que planejar, tem que viver, a gente, que nem você falou no começo do programa, tomar sua cervejinha, né? Tem que viver a sua vida. É claro que pode. A gente tem que viver, Carol, a gente tem que ser feliz. Alguns momentos da vida tem que deixar, né, se levar um pouco, né? E abrir a mão, às vezes, né? A pessoa fala dia do lixo. É claro que existem as exceções do nosso dia a dia, mas no momento, na maioria das vezes, na maioria dos momentos, a gente tem que centrar, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente tem que saber o que comer, né, o nosso dia hoje está muito atribulado, parece que o dia tem que ter 26, 27 horas, que não dá tempo de fazer as coisas, parece, né? Nós estamos muito estressados, né, esse processo político, independentemente de lado que cada um tem o seu... Isso mexe com o emocional das pessoas. Mexe com o emocional, porque mexe com o emprego, mexe com a parte financeira, mexe com a família, mexe com o amigo. Então é muita coisa envolvida hoje, então a gente tem que planejar para a gente poder comer bem, para a gente poder emagrecer, para a gente poder ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então a base de tudo que a gente vai poder raciocinar melhor, poder descansar melhor, poder viver melhor, poder ter uma qualidade de vida, inclusive no trabalho, poder render muito mais, alimentação. Tá aqui, é alimentação. Exatamente. Então, imagem na tela, ai que linda essa foto, Cá. Nossa, tá aí, alimentos que aumentam a nossa saciedade. Que foto maravilhosa. Vamos então para a foto do cérebro, porque tudo começa aqui. Doutor André, queria que você retomasse então. Diga quando a gente fala, né, Carol, a gente até na semana passada falou-se aqui no programa sobre leptina, sobre o hormônio da saciedade, que é muito famoso. A gente tem que saber, tem que falar, claro que a gente falar aqui só, consuma fibras, porque fibras são importantes para a saciedade, isso a gente já sabe, né? É claro que é sempre importante a gente frisar, a gente falar para as pessoas que as informações nunca são demais, né? As boas informações nunca são demais, né? Mas é sempre legal a gente trazer explicações do porquê e alguma coisa diferente para tentar linkar informações novas com informações já previamente sabidas, né? Perfeito. Então, é importante a gente saber que existem hormônios que são orexígenos e anorexígenos, né? Que são hormônios orexígenos, são hormônios que nos dão sensação de fome, né? Tem um hormônio chamado grelina, que é produzido no nosso estômago. Quando a gente está um tempo sem comer,
ele manda um sinal para o nosso cérebro, o cérebro manda um sinal e fala, ó, você está com fome, você tem que comer. Aí a gente vai e come. A partir do momento que a gente come, são liberados outros hormônios, entre eles a leptina, né, que ela é formada aqui no tecido adiposo. Essa também manda um sinal para o cérebro que dá uma sensação de saciedade e fala, vamos parar de comer. Uma forma bem resumida isso. Quando a gente fala, tem outros sinais que são mandados, então quando a gente come, nosso estômago também, ele serve como um reservatório. Então ele distende, a partir do momento que ele distende, ele demora um certo tempo para mandar para o cérebro que ele já está distendido suficientemente, ele já chegou no limite dele. Por isso que aí vai a primeira dica, que eu acho uma dica legal, para a gente falar, que é por isso que é importante comer devagar, porque nosso cérebro demora de 15 a 20 minutos para entender que a gente já está saciado, que o estômago já dilatou, que já está tudo legal, não precisa mais comer. Então, quem come rápido, aquela coisa de que dá tempo de que em 15 minutos já comeu, entre aspas, um boi, que a gente fala, parece que comeu um boi. Meu Deus, nesse tempo? Nesse tempo você já comeu muito, até seu cérebro entender, você comeu muito mais do que deveria ter comido, sem falar que você não mastigou, que você não fez já a primeira etapa da digestão. Então, você comeu muito mais do que deveria ter comido. Nesses 15 minutos, esse seu cérebro, até ele receber essa notícia, essa informação de que você não precisa mais comer, seu estômago está muito mais distendido do que deveria estar, então você já comeu muito mais. Esse sinal de saciedade, ele é um sinal tardio, então você já perdeu o primeiro sinal de saciedade que você deveria ter recebido, porque você comeu mais rápido, independentemente do tipo de alimento que você vai comer. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Comeu depressa, primeiro erro. Pode ser o alface, pode ser a maçã, pode ser o ovo, pode ser o leite, pode ser fritura, pode ser... Independentemente, se é um alimento de boa qualidade ou má qualidade. É a velocidade com que você come. Então, a saciedade, é a primeira coisa que é legal a gente falar, não é só a qualidade do que a gente come, a quantidade e a velocidade de como a gente se alimenta. Por isso que é legal começar pela salada, então? Por isso que muitas vezes é legal a gente começar por alimentos fibrosos, por alimentos que muitas vezes são difíceis da gente engolir, então a gente tem que mastigar o alimento. Então, por exemplo, você comeu, vamos supor aqui, uma cenoura, um pepino, que são alimentos que a gente cansa um pouco mais, a gente tem que mastigar, que já manda o nosso cérebro, já entende que é um primeiro sinal de que a gente vai ficar saciado um pouco mais precocemente, já é um sinal de saciedade endógeno, então a gente tem que mastigar mais, vai deglutir esse alimento, então vai demorar um pouco mais para comer. Esse sinal, a gente comendo um pouco mais devagar, esses alimentos um pouco mais fibrosos caindo no estômago, eles demoram um pouco mais para serem digeridos, então você tem uma sensação, uma plenitude gástrica que a gente chama, né, um pouco mais rápida, então dá mais tempo, dá um tempo maior do nosso cérebro entender que o estômago está dilatado. Então, comer devagar e você conseguir colocar alimentos que vão ocupar um espaço maior no nosso estômago num tempo um tempo mais rápido, é melhor. Mas, independentemente do que você for fazer, se você for consumir alface, claro que não estamos falando de calorias, né? Mas vale a pena comer devagar, coma devagar, mastigue os alimentos. Não se esqueça que a digestão começa na boca, a digestão não começa no estômago. E isso é verdade, isso não é mito. Não então, primeira frase, segunda dica, a digestão começa na boca. É na mastigação. Já na mastigação, nós temos enzimas na nossa saliva que já começam a digerir alguns tipos de carboidrato. Então, já começa a digestão na boca. Além de maceração, do processo de maceração, da mastigação, alguns alimentos já são digeridos na boca. Então, a digestão começa na boca, depois ela vai para o estômago. Então, comece a mastigar, sinta o sabor dos alimentos. É muito fácil. Pega um pedaço de pão, comece a mastigar e mastigue bem. Mastigue. Você vai ver que ele vai mudar até a consistência e muitas vezes até um pouco do sabor do pão. Você começa a mudar. Verdade. Você muda, porque o pão já começa a ser digerido, o carboidrato já começa a ser digerido já na milase salivar. Então é mais o carboidrato do alimento que começa a ser digerido. Então agora deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, então, eu montei o cardápio e eu vou começar com uma sopinha. Porque daí eu já tomo uma sopinha bem lightzinha, pouca caloria e tal. E aí quando eu for comer alguma coisa, eu já tomei a sopinha, ela já ocupou um lugar e tal. Só que a sopa é líquida, a gente não vai mastigar nada. Isso muda alguma coisa? Pode mudar. Por que pode mudar?
pode mudar por vários aspectos. Primeiro, se for uma sopa, só uma sopa líquida, se você colocar dentro da sopa algum alimento em pedaço, mesmo a carne em pedaço, muda, porque você vai estar colocando alimento na sua fase sólida. Mas, por exemplo, se você bater tudo e virar só líquida mesmo? O líquido, na verdade, ele vai ser digerido mais rápido. Inclusive, até se a gente for, quando fala da prática de atividade física, ingira líquidos, que é mais de mais fácil absorção, de mais fácil, desce um pouco mais fácil, você vai digerir mais rápido. A velocidade de absorção e de esvaziamento gástrico do líquido, ela é muito mais rápida. Então você vai ter fome mais rápido também. Você vai ter fome um pouco mais rápido. O que acontece muitas vezes é, quando você consome a sopa, logo na sequência você já vai consumir alimento sólido, você não vai demorar tanto tempo. Entendi. Então você não vai, muitas vezes não tem esvaziamento. Geralmente o esvaziamento gástrico se dá cerca de 18 ml por minuto, uma conta, né, muito pouco rápida, a gente consome, então, sei lá, 200, 250 ml de uma cumbuca de sopa, então teoricamente em 10, 15 minutos que demoraria para ter esvaziamento. Não demora-se tanto entre você terminar de consumir a sopa e depois já consumir o alimento sólido. Isso. Então o ideal é, você pode ter uma sopinha de entrada, mas o ideal é você complementar depois com alguma coisa sólida para ter essa mastigação. E só para você ter uma outra dica, alimentos gelados e frios, eles aceleram o esvaziamento gástrico também. Tá? Então uma sopa às vezes fria, por exemplo, né, isso a gente aprende no nosso dia a dia, né, só para quem tem uma ideia, quando a gente fala de saciedade, a gente fala de alimentos muito gordurosos, quando fala de feijoada, por exemplo, você consome feijoada, você fica muito empanzinado. Quando você consome algum alimento como um abacaxi, um sorvete, uma coisa mais gelada, você consegue acelerar o esvaziamento gástrico por conta, muitas vezes, de algumas enzimas, mas até por conta da temperatura. Sério? Alimentos mais gelados, eles aceleram o esvaziamento gástrico. Então, comer uma feijoada e em seguida um abacaxi ou um melão ou você falou do sorvete, enfim, mas gelado pode acelerar o esvaziamento, pode melhorar a saciedade, né? Não estamos falando de calorias, estamos falando sim, mas só do que acontece fisiologicamente. Vamos colocar a perguntinha do público, então. Quem escreveu pra gente na tela? Perguntinha da Lu. Ai, que linda. Um beijo, Lu. A aveia, sabia que ela ia aparecer, a gente estava falando sobre isso na hora do break, né? A aveia é um alimento importante que dá saciedade, mas qual é a porção diária que podemos ingeri-la? Você já me conta. Sempre que a gente fala de Interrolar sobre a aveia, Lu, beijo. E aí? A aveia é um alimento importante que dá saciedade, então isso a gente já falou algumas vezes, mas qual a porção diária que a gente deve ingerir? E ainda entro em mais um detalhe. É um carboidrato, né? Então, como fonte de carboidrato, ela tem que entrar numa contagem do carboidrato do dia também. Então, a gente pode dizer que a aveia, ela cumpre funções e também pode ser a nossa fonte de energia? Sim. Porque não precisa comer a aveia e depois o arroz e depois... Não, ela exatamente o que você falou. A aveia ela pode entrar como fonte como um carboidrato no nosso dia. Então, por isso que a pergunta dela, sim, vai depender muito de quantas porções por dia você consome de carboidrato que o seu nutricionista passou para você consumir e como você pode distribuir isso durante o dia. Cada um tem a sua quantidade exata. Quantidade de aveia que pode consumir no dia. Não existe uma quantidade correta. Olha, uma porção, 2 porções, 1 colher, 2 colheres, vai depender de quantas porções de carboidrato está determinado, se vai fazer atividade física, se não faz, se é homem, se é mulher, quanto pesa, a idade, isso é muito relativo. Tá. Agora, ela entra como uma porção de carboidrato. Ela tá aqui, ó. Isso, ela entra como fonte de energia, ela é uma boa fonte de fibra, e você pode utilizar como o floco fino, floco grosso, farinha, vai depender muito de como... Tanto faz a gente usar floco ou farinha, deixa eu colocar até esse aqui para trás. Muda-se um pouco, inclusive, o índice glicêmico, né, da aveia. Quando a gente fala de farinha, a farinha aumenta um pouco o índice glicêmico. O floco, utilizando o floco, o índice glicêmico diminui, então diminui a absorção da glicose, ela fica um pouco mais baixa. Legal. Né, você aproveita um pouco melhor, você aumenta até um pouco mais essa saciedade. Muita gente acaba utilizando, né, como fonte de pré-treino, acaba misturando com os whey proteins da vida. Pode misturar? Pode misturar. Então, peraí, doutora Ana, então, já que a gente está falando da aveia, a gente já vai entender onde a gente pode colocar a aveia. Mas tem um papo que tem um monte de gente que usa o whey, que é um suplemento, que a gente já falou algumas vezes aqui, um suplemento proteico, né? Para dar saciedade. Tipo,
vou tomar meu whey e aí não vou ter fome, vou poder comer daqui tantas horas, porque daí emagreço, nananã. E eu vi que você trouxe o whey ali. Isso é mito ou verdade? Então, o whey, ele é um alimento, né? Ele é um alimento. A gente já sabe, alimento é proteico, é uma proteína do soro do leite, mas como um alimento sacetógeno, ele não funciona. Não? Não funciona, ele não sacia, tá? Proteína, qualquer outra fonte de proteína, quando a gente fala de proteína, de ovo, de carne, de leite, quando a gente falar de alimentos derivados do leite, eles são sacetógenos por conta da gordura do leite ou até do caseinato da fonte proteica base de caseinato. Agora o whey em si, ele é absorvido rapidamente, ele passa pela câmara gástrica rapidamente, ele é absorvido muito mais rapidamente. Ele é uma ótima fonte proteica para absorção, para quem quer ganhar massa. Agora, como nós estamos na pauta de saciedade, ele não é um alimento ele não que serve como um alimento com fonte de saciedade. Olha que interessante isso. E aí, por isso que você citou que tem gente que coloca aveia no whey? Aí você misturar aveia com whey, você melhora, você consegue absorver o whey de uma forma boa, e você coloca aveia como uma fonte de energia, você consegue melhorar, aumentar a saciedade por um tempo maior, você consegue unir uma fonte de carboidrato com uma fonte proteica, aumentando a saciedade, com absorção um pouco melhor. Agora, utilizar somente o whey protein, né, um whey protein isolado, um whey protein hidrolisado, como uma fonte de alimentar para ter saciedade, nós não estamos falando da parte de benefícios do whey. Não estou colocando isso em pauta. Estou falando de saciedade. Então, quem toma lá o seu whey achando que vai encher a barriga e que não vai ter fome, poucas horas depois, está enganado. Vai ter porque fome. Ele vai passar direto pelo estômago, ele vai ser absorvido e logo você vai sentir fome de novo só por conta do whey. E por que você trouxe aqui? Ovo, leite, feijão, arroz integral, tudo isso aqui é fonte de alimento que aumenta a saciedade? Carol, quando a gente fala de fontes de alimentos que trazem saciedade, a gente pode falar de proteínas, de carboidrato, de gordura. Em cada grupo a gente tem alimentos ótimos para aumentar a saciedade. Sim, porque se a gente for falar de fonte proteica, os alimentos de fonte proteica são alimentos ótimos que melhoram a nossa saciedade. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, a gente ouviu falar da tapioca, ouviu falar da crepioca, né? Então vamos pegar alimentos que todo mundo ouve falar hoje em dia. Tapioca, quando você coloca um ovo, vira crepioca, porque o ovo aumenta a saciedade, então que é uma fonte proteica, que a albumina do ovo, ou mesmo a gordura do ovo, tudo que é fonte de gordura diminui um pouco a motilidade do estômago, então aumenta um pouco a saciedade. Todas as fontes proteicas, a proteína demora um pouco mais para ser digerida, então essa demora um pouco mais dessa quebra da proteína no estômago para ser digerida, aumenta um pouco mais a saciedade. Então, quando a gente consome fontes de proteína, então a carne, o frango, você consegue aumentar um pouco mais o tempo de saciedade, você consegue aumentar um pouco mais o intervalo entre as refeições. Não é só com fibras que a gente aumenta a saciedade. A gente pode aumentar, as gorduras demoram. Quando a gente come a feijoada, por exemplo, você come com arroz branco. Você come com o feijão, mas tem um pouco da fibra do feijão, mas tem muita gordura. A gordura te deixa mais empanzinado, a gordura te deixa mais empachado. Então, e aí é uma dica, eu estava até falando isso na culinária que a gente falou do óleo de coco. O óleo de coco pode ser, então, algo que a gente possa usar para aumentar essa saciedade, mas claro, dentro de uma medida. Porque eu acho muito interessante que falaram aqui no programa e eu guardo isso na cabeça. Gente, engraçado, né? Carboidrato a gente consegue comer um tantão de uma vez. Então, se tiver um prato de macarronada aqui, bem delícia, aquele bem italiano, com aquele molho delicioso, é uma delícia, a gente vai comer inteiro. Agora, ninguém consegue pegar um copo desse de óleo de coco e tomar. Isso é muito louco. Então, o nosso próprio organismo parece que já diz o que é, né? Então, assim, um pouco que você ingira já vai te deixar saciado. Até pelo aspecto do óleo é difícil, né? Você pegar uma colher, que seja de óleo de coco ou de azeite, você engolir, o gosto, tudo. É estranho. Você pegar óleo de coco é um óleo, uma gordura saturada, tem caloria. Então, quando a gente fala de óleo, a gente fala de caloria, até na outra pauta vocês estavam debatendo em relação a quem fala de caloria, quem não gosta de caloria, mas é sempre importante a gente pegar nesse ponto, né? Então, quando a gente fala de óleo, de gordura, sempre uma pequena porção, geralmente tem um valor calórico grande.
Tá. Né? Então, a gente tem que ver a qualidade do óleo que você vai consumir. Tá. Né? Então, se é um óleo que vai te trazer benefício, a gente precisa de gordura, tanto da gordura saturada quanto da gordura insaturada. Tem os tipos de gordura, tem a gordura saturada é importante para formação de hormônio, a absorção de algumas vitaminas. Ainda que num limite. Num limite, você ter aqueles 10%, não. Você precisa da gordura insaturada, os ômega 3, ômega 6, ômega 9, que para parte anti-inflamatória. Então a gente precisa, e todo esse tipo de gordura que a gente consome, quando a gente vai consumir, que vai passar independentemente do tipo de gordura, vai passar pelo nosso trato gastrointestinal, ela é difícil, ela diminui a motilidade gástrica. Então ela realmente dá uma sensação um pouco mais de saciedade. Olha. Você consegue diminuir um pouco a sensação de fome, você consegue melhorar em relação à saciedade. Também não estamos falando da qualidade nem de qual gordura. Mas sendo, de repente, uma gordura boa, sendo aí o óleo de coco, ainda que você consuma pouco, ele já faz um trabalho como óleo para produção de hormônio e aumenta a saciedade. Sim, claro que dá uma saciedade. Doutor André, tenho que encerrar. Deixa eu ver o que eu vou escolher aqui. Porque aqui, no grupo das frutas, é aquilo que você falou. Tudo que é o carboidrato que você coloca a fibra, então no caso da aveia, né? Aqui fazer a brincadeira com proteína, não só com fibra. Mas pra gente fechar, vamos fechar falando da chia? Vamos. É chia? É chia. A chia, então, aquele lance que ela vira um gel no estômago, né? Que ela dá aquela crescida e ocupa o espaço do estômago e tal. Isso é verdade? Na verdade, assim, tem gente que, se você pegar hoje nas redes sociais, tem gente que fala que até obstrui o estômago? O duodeno, que é perigoso, que pode dar. Na verdade, assim... Nunca vi. Tem. Já em redes sociais já me mandaram se é verdade, que é muito perigoso consumir chia. Não é perigoso, pode consumir a chia. Ela é nutritiva, tem um valor proteico, um valor calórico, tem um valor de fibras muito bom. O valor nutricional dela é muito bom. Tem alguns tipos de fibras que existem, né, que está se mudando um pouco a nomenclatura em relação ao que a gente já conhece de fibras solúveis, fibras insolúveis, que a gente chama de que é conhecido mais habitualmente como essas fibras solúveis. São fibras que em contato com a água vão formar um gel e que esse gel ele vai dar uma sensação maior de saciedade. Que é o caso da chia. É o caso da chia, é o caso da maçã também, que tem uma tipo de fibra chamada pectina. A linhaça também. Linhaça também. Então, são fibras que, diferentemente, por exemplo, da fibra do bagaço da mexerica, o bagaço da laranja, que são mais fibras insolúveis. Essas são fibras que, quando entram em contato com a água, formam um gel, que são fibras que vão formar esse gel, que vão aumentar também essa sensação de saciedade, vão diminuir o esvaziamento gástrico. E, além disso, a chia tem valores nutricionais e proteicos. Mas, que assim, tem um limite, então, para consumir. Vai, uma colher de sopa dia? 2 colheres de sopa por dia você pode consumir sem nenhum problema. Você pode colocar em receita de pães, você pode colocar em receitas de biscoitos, você pode colocar no seu dia a dia, você pode colocar no iogurte, colocar com fruta. Mas o iogurte fica uma delícia, que fica meio gelatininha assim, né? Uma textura de gelatininha. Mas, em média, você pode colocar 1, 2 colheres por dia, mas também muito vai depender de caso a caso. Sempre que a gente vai falar em porção, a gente fala uma média, mas é sempre importante procurar um profissional, uma nutricionista que vai conseguir porcionar tudo que você pode dentro das suas necessidades diárias, porque cada um tem uma necessidade. Mas, em média, 1 colher ou 2 por dia não tem problema algum a princípio para ninguém. E olha, é impressionante o tanto que eu aprendo, é muito gostoso isso, porque assim, eu estudo pra caramba em casa, já falei isso pra vocês, pra entrevistar nossos convidados, e embora muitas coisas eu acabo ouvindo até muitas vezes, e eu tento usar essa informação a favor do público, retrucando aí alguma pergunta, é muito interessante entender ponto de vista de convidados, de médicos e tal, né? O lance que você falou do whey, da própria chia, do farelo, a diferença, e lembrar que não é só com fibra que a gente aumenta a saciedade, proteína também dá aí pra isso. Dr. André Weinert, nutrólogo, claro que ele volta muitas vezes ao Você Bonita, você pode segui-lo no Insta, @André_nutrólogo, vai lá, @André_nutrólogo, tem dicas maravilhosas no Instagram dele, tenho certeza que vocês vão adorar. Posso contar? Pode. Posso? Pode. E ele é o papai do ano, gente, tá gravidíssimo, parabéns, obrigado, querido. Carol. Olha, eu fico arrepiada, que maravilha, obrigado. viu? Pra setembro. Muita saúde, olha, só tá aí, Já. um meninão lindo, Filipe, né? Que coisa linda, um beijo pra sua família, pra sua esposa, que venha com muita saúde, que apronte muito, porque essas crianças são maravilhosas. E olha
que você foi incentivadora. Eu fui, master, ai, né? que bom. Toda vez que ele vinha aqui, eu falava, cadê? É verdade. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Bebê tá chegando. Ele vai vir aqui o dia que... Mas com certeza, vai ficar arrepiado. Vou visitar vocês aí na maternidade. Fico muito feliz, Obrigado, viu? Carol. Um beijo e parabéns mais Obrigado uma vez, mesmo. papai do ano, doutor André Obrigado. Weinet. Até a próxima.